Então vamos lá, começando pela cláusula de preferência. Tema show para cair na sua prova. O 513, ele diz assim, acompanhe comigo, momento código. 513, a preempção ou preferência, também pode ser chamada de prelação, impõe ao comprador a obrigação de oferecer ao vendedor a coisa que aquele vai vender ou dar em pagamento, para que este use de seu direito de prelação na compra. Tanto por tanto. Parágrafo único. Para exercer o direito de preferência, não poderá exceder a 180 dias se a coisa for móvel, ou a 2 anos se for imóvel. Aqui, meu amigo e minha amiga, importante destacar para vocês, a preferência pode ser aplicada tanto para os bens móveis quanto para os bens imóveis. O que difere da ocorrência, tá, da retrovenda. A gente acabou de estudar que a retrovenda só tem aplicabilidade frente ao contrato, frente a bens imóveis. A preferência não. Então, primeira situação aqui, ó, bens móveis e bens imóveis. BM e BIM. BIM de bens imóveis, BM de bens móveis, ok? Então, show, focados aí nisso, tranquilo. Então, bens móveis, bens imóveis. Foi até aí super show. Pois bem, galera, então o prazo será conforme o parágrafo único de 180 dias para bens móveis e de 2 anos para bens imóveis. Já trago uma observação para você. O 513, no seu parágrafo único, ele difere do 516. Ele difere do artigo 516. Por que isso, Cris? Por que ele difere do artigo 516? Olha o que o 516 ele diz. Inexistindo, agora eu vou dar uma fritadinha na tua cabeça, mas tranquilo, frita no início, depois esfria. Inexistindo prazo estipulado, o direito de preempção caducará se a coisa for móvel, não se exercendo nos 3 dias, e se for imóvel, não se exercendo nos 60 dias subsequentes à data em que o comprador tiver notificado o vendedor. Esse ponto é um ponto interessante para ser mencionado para vocês. Vamos aqui para a nossa tela? Vamos aqui? Deixa eu tirar o código para eu conseguir escrever melhor com vocês. Vamos aqui. Imaginem vocês aqui 2 contratos. Ambos são contratos de compra e venda, tá? Eu vou colocar aqui CV1 e CV2. Compra e venda 1, compra e venda 2. Compra e venda 1, compra e venda 2, tá? Em que, na cláusula 8.1, foi colocado a preferência. E ambos trabalham com um apartamento, tá? Um bem imóvel. Foi colocada a preferência e inserido a cláusula de prazo de 2 anos. Preferência e inserido aí o prazo de 2 anos. Preferência e o prazo de 2 anos. A cláusula 8.1 aqui foi mencionada da preferência, mas não destacaram o prazo. Inseriram da preferência, mas não foi destacado o prazo. Foi colocada da cláusula da preferência, mas não destacado o prazo. Tudo bem? Belezinha? E aí, como é que fica essa situação? Foi colocado da cláusula de preferência, mas o prazo
Não colocaram, esqueceram. Então, um é baseado no 513, parágrafo único, e outro no 516. Aí, o seguinte, quem resolve esse imbróglio, essa confusão? Quem resolve isso? Quem? Quem resolve essa parada? Quem? Quem resolve isso é a doutrina. A doutrina diz assim, olha, o 513 será exercido, será executado de acordo com o 516, será executado, será exercido de acordo com o 513, parágrafo único. O 516 será executado, será exercido de acordo com o 513, parágrafo único. Então, vamos lá. Olha o que 516 diz. Inexistindo o prazo estipulado, o direito de preempção caducará se a coisa for móvel, não se exercendo nos 3 dias, e se for imóvel, não se exercendo nos 60 dias subsequentes à data em que o comprador tiver notificado o vendedor. Vamos dizer que, olha só, João vendeu o apartamento para o Lucas e colocou lá a cláusula de preferência. Então, significa dizer que se Lucas aí na nossa tela, quiser vender o imóvel, ele vai ter que oferecer antes para o João, que a cláusula de preferência, ela pactua isso. Ela destaca isso. A cláusula de preferência, ela destaca tal fato. Ela fala, opa, você tem que ofertar para mim. Você tem que ofertar, comprador deve ofertar para o vendedor. Pela regra normal, se for um apartamento, dentro desse período de 2 anos, não é? Conforme o artigo 513 no seu parágrafo único. Ocorre que as partes podem ter pactuado a cláusula de preferência, mas ter se esquecido totalmente, passou em branco a situação referente ao estabelecer o prazo. Foi estabelecida a preferência. Aí, a doutrina fala dessa forma. Vamos dizer que Lucas, que está aí na sua tela, queira vender o apartamento 10 anos depois da compra. Aí ele quer vender. E quer vender para Maria. Ele quer vender para Maria. Teria antes ele que ofertar para João? Não. Por quê? Porque ultrapassou aquele prazo máximo dos 2 anos. Não teria sentido. Se você for ler a lei secamente, assim, sem querer dar interpretação, o Lucas teria que obrigatoriamente oferecer para o João. E, segundo o artigo 516, dá 60 dias para ele, para exercer a preferência. Mas, Cris, pô, não tem sentido. O Lucas está querendo vender para Maria 10 anos depois. Vai precisar observar aquela situação que a doutrina coloca, dizendo, deve ser exercido dentro do prazo do 513, parágrafo único? Eu, Cristiano, até lá no direito civil sistematizado, eu coloco que não. Agora, vamos dizer, foi colocado lá no contrato a cláusula de preferência e ponto de interrogação. Não foi mencionado o prazo. Foi colocado lá, a preferência, mas esqueceram de colocar o prazo. E aí, Lucas quer vender o apartamento para Maria com 1 ano e meio estando com ele. Opa! Tá dentro daqueles 2 anos máximo lá do 513, parágrafo único? Tá. Aí sim, Lucas terá que oferecer para João a preferência para que João exerça essa preferência no prazo máximo de 60 dias, conforme 516. Até eu me embolei um pouco agora. Terá que ir um prazo de 60 dias e exercer a preferência. Veja, é uma interpretação doutrinária, ok? Uma interpretação doutrinária. Bom, eu já falei que quando não observado a preferência, o artigo 518, ele trabalha lá,
responderá por perdas e danos, tá? O comprador se alienar a coisa sem ter dado ao vendedor ciência do preço e das vantagens que por ela lhe oferecerem. Responderá solidariamente. Lembre que a solidariedade, segundo o artigo 265 do Código Civil, ela advém da lei ou da vontade entre as partes. A solidariedade, ela advém da lei ou da vontade entre as partes. Tudo bem? Então, olha lá. Preço e das vantagens que por ela lhe oferecerem, e responderá solidariamente ao adquirente se tiver procedido de má fé. Se ele souber, ele sabia, esse adquirente, que deveria ter sido observada a boa fé, e ele, deixa passar. Tudo bem? Deixa passar. Então, responderá por perdas e danos e entende a doutrina que num prazo de 3 anos, segundo o artigo 206, parágrafo 3º. Agora, nós temos uma pipa voada do direito administrativo dentro do direito civil. Uma pipa voada do direito administrativo. É a regra do artigo 519. Olha lá. Se a coisa é expropriada para fins de necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, não tiver o destino para que se desapropriou, ou não for utilizada em obras ou serviços públicos, caberá ao expropriado direito de preferência pelo preço atual da coisa. Então, aqui, nós temos o Instituto da Retrocessão causado pela predestinação, segundo o artigo 519, a predestinação ilícita. E por quê a retrocessão causada pela predestinação ilícita? Por não ter sido observado o interesse público e o desvio, conforme diz o artigo 519. Então, aqui há necessidade de trabalharmos um diálogo das fontes entre o direito civil e o direito administrativo. Pois bem, outra regrinha que vale a pena ser destacada para finalizarmos o direito de preferência é que lá na retrovenda nós vimos que ela é cessível e transmissível aos herdeiros e legatários, ou seja, ela não é personalíssima. Mas o direito de preferência, ele é personalíssimo. O direito de preferência não se pode ceder nem passa aos herdeiros. Então, ele é intuito persona, o que difere lá da retrovenda. Pois bem, galera, agora nós vamos estudar mais um pacto adigeto. Vamos lá na nossa tela. Então, retrovenda a gente já estudou, preferência a gente já estudou. Vamos estudar aqui, tá? A cláusula de venda. Esse é o seu material de apoio, tá, gente? Essa é a sua apostila de apoio. Você que está estudando aqui comigo no complexo, todos os alunos devidamente matriculados, claro, terão direito, tá, a ter acesso ao nosso material previamente preparado com muito carinho pelos professores aí. Então, a regra do artigo 521 começa a falar da cláusula com reserva de domínio, tá? Aqui o próprio nome diz, reserva o domínio. Então, aquele que compra o bem, e a gente vai ver que a lei fala bem móvel, ele não tem a propriedade, ele vai ter uma posse, porque é reservado o domínio. Eu não quero entrar na seara da discussão da diferença entre propriedade e domínio. Alguns dizem que não tem diferença, outros doutrinadores no direito civil entendem que tem diferença. Eu não vou querer entrar nessa seara. O que eu posso dizer para todos vocês é que aquele que está comprando bem, ele não vai ter a propriedade. Ele só terá a propriedade quando ele integralizar as parcelas. Por quê? Uma vez reservado o domínio, esse comprador só virá adquirir a propriedade quando integralizar as parcelas. Quando integralizar as parcelas. Então, fica a dica para vocês. Pois bem, o artigo 521, que fala da venda com reserva de domínio, ele diz assim: na venda de coisa móvel, pode o vendedor reservar para si a propriedade. Na venda de coisa móvel, pode
o vendedor reservar para si a propriedade, até que o preço esteja integralmente pago. Aí a gente viaja lá para o 524. A transferência de propriedade ao comprador, repete a lei, dá-se no momento que o preço esteja integralmente pago. Agora, e sobre os riscos? Todavia, os riscos da coisa responde o comprador a partir de quando foi entregue. Entregue a coisa, ele começa a responder pelos riscos. É a regra da res perit emptores. Res perit emptores. O comprador, ele já assume o risco quando recebe a coisa. Tudo bem? Bom, na cláusula com venda com reserva de domínio, então, a pessoa que compra o bem, ele não tem a propriedade, ele tem a posse. Mas essa cláusula com reserva de domínio, segundo o artigo 522, ela tem uma formalidade. Prestem muita atenção. A cláusula de reserva de domínio será estipulada por escrito e depende de registro no domicílio do comprador para valer contra terceiros. A cláusula de reserva de domínio será estipulada por escrito e depende de registro no domicílio do comprador para valer contra terceiros. Para valer contra terceiros. Muito bom isso, né? Muito bom mesmo, tá? Então, tem que ter essa formalidade. Pois bem, agora, pontos práticos para a sua OAB. Quais são esses pontos práticos? Comecemos aí com o artigo 525. O vendedor somente poderá executar a cláusula com reserva de domínio após constituir o comprador em mora, mediante protesto do título ou interpelação judicial. Então, só poderá executar a cláusula com reserva de domínio depois de constituir o comprador em mora, mora debitores, mora do devedor, que é o comprador, e mediante também protesto do título ou interpelação judicial. Então, olha aqui, ó. Constitui o cara em mora. Executar. Mediante protesto, tudo bem? Do título ou interpelação judicial. Ou interpelação judicial. Então, mediante protesto do título ou interpelação judicial. Tá? Agora, constituído o devedor, no caso, comprador em mora, o que a parte credora poderá fazer? Então, o que o credor pode fazer? Credor, vendedor aqui no caso, poderá fazer. Número 1. Poderá ele propor uma recuperação da posse. E número 2, tá? Propor ação de cobrança. Isso tá na lei, no artigo 526. Então tá aí. O que o credor pode fazer? Propor ação de cobrança das parcelas vencidas ou vincendas e propor uma ação de recuperação da posse. E propor uma ação de recuperação da posse. Então, aí, pode ele propor uma ação de recuperação da posse ou ação de cobrança. Não pode propor uma e outra. Tem que ser uma ou outra. Uma ou outra. Propor uma ou outra. Então, que é importante, recuperação da posse ou caminhar pela cobrança das parcelas vencidas ou vincendas. E ele poderá reter parcelas que já foram pagas para cobrir a depreciação da coisa, conforme preceitua o artigo 527 da Lei Civil. Bom, vamos fazer o seguinte? Terminamos, então, o contrato de compra e venda. A gente vai caminhar
viajar agora, eu preciso que você continue comigo firme e forte. Estamos chegando ao final do nosso terceiro bloco, gente, tá? Nosso terceiro bloco, vamos aqui, a partir desse bloco, começar já a estudar o contrato de empréstimo. No bloco seguinte, a gente segue ainda com o contrato de empréstimo e já entra no contrato de doação, tá? Então, o que eu peço para vocês agora? Abrirem no artigo 579, 579 do Código Civil, que a gente vai trabalhar aqui, gente, o tema do contrato de empréstimo e o caso de comodato. Vamos ver na apostila onde está? Deixa eu chegar lá com vocês na apostila. Veja que na sua apostila tem muito material, né, gente? Nossa, vai ter material assim na Conchinchina. Eu preparei um material top das galáxias para vocês. Então, tô chegando lá, tô chegando lá. Calma que eu vou chegar. Calma que eu vou chegar. Olha aí, é o item 6 da sua apostila. A apostila de contratos em espécie. Oh, meu Deus, eu não sei onde está essa apostila. Tá na área do aluno, gente. Para com isso. Tá lá na área do aluno essa apostila, tá? Tem a apostila de obrigações e contratos e tem a apostila de contratos em espécie e responsabilidade civil. E o contrato de empréstimo, ele é caloroso, ele pode cair na sua prova. E o contrato de empréstimo, ele divide-se em empréstimo de um bem infungível e empréstimo de um bem fungível. Empréstimo de um bem infungível e empréstimo de bem fungível. Olha que assunto legal, hein? Olha que assunto bacana, tá, gente? Olha que assunto legal. Olha que assunto bacana para o estudo de todos vocês. Meu amigo, minha amiga, vocês que me acompanham aqui, tá? Vamos seguir, vamos trabalhar nesse importante assunto, tá? Nesse importante assunto. O tema é agora o contrato de empréstimo. Este tipo de contrato abrange tanto comodato como mútuo. Ambos os institutos se assemelham por terem como objeto a entrega de coisa para ser usada e restituída ao dono originário, ao final do negócio estabelecido. Diferencia-se em razão da natureza da coisa emprestada, pois se o bem for fungível, o contrato será de mútuo, e se o mesmo for infungível, o contrato será de comodato. De comodato. Então vamos começar. Pimba! Empréstimo de uso. Contrato de comodato. Artigo 579 ao artigo 585 do Código Civil. 579 ao 585 do Código Civil. Que importante pancada. Que importante assunto, gente. Para vocês, tá? Que importante assunto. Que pancadinha legal. Que tema relevante e que vale você ficar atento aí, tá? Vamos lá. Melhor definição está expressa aí no artigo 579. A própria letra de lei, o comodato é um empréstimo gratuito de coisas não fungíveis. Perfaz-se com a tradição do objeto. Aqui já trago uma característica. É um contrato real, como a gente havia falado aí nos blocos anteriores, diferenciando para o contrato de compra e venda, que ora estudamos já estudamos. Então, é um contrato real, porque ele se perfaz com a tradição do objeto. Trata-se de um contrato real, porque ele se perfaz com a tradição do objeto. Ok? Se perfaz com a tradição do objeto. Que tema, hein? Que tema legal, que tema bacana, tá? E aqui já se fala, é um empréstimo gratuito, é um contrato benévolo. Não existe comodato oneroso. Repito, não existe comodato oneroso. E o bem, olha aí, gente, é um bem infungível. É um bem infungível. Então aqui, galera, você tem que estar atento a isso. O bem é um bem infungível. O contrato é um contrato gratuito. E o bem é um bem
infungível. Tudo bem? Então, a gente já viu 3 características. O comodato, ele trabalha com bens infungíveis. É um contrato sempre gratuito. Eu não posso falar de comodato oneroso. Eu não posso falar de comodato oneroso. Sempre é um bem que envolve uma gratuidade, sempre. E é um contrato, como eu coloquei na tela, real. O que difere, tá, do contrato de compra e venda. O contrato de comodato, além da vontade entre as partes, tem que haver a tradição do objeto. A entrega efetiva do bem. Tem que haver a tradição do objeto, ou seja, a entrega efetiva da coisa, a entrega efetiva do bem. Ficou essa dica para vocês aí. Fica essa dica. Então, tem que haver a entrega efetiva da coisa, deve haver a entrega efetiva do bem. Pois bem, olha aí a natureza jurídica. Já começo. Contrato real se perfaz com a tradição do bem infungível. Um contrato gratuito, como disposto acima, ainda que o comodatário efetue o pagamento dos encargos de comodato, por exemplo, condomínio, IPTU, dentre outros, este contrato é considerado gratuito, gente. Este contrato, ele é considerado gratuito. Então, como disposto acima, ainda que o comodatário efetue o pagamento dos encargos de comodato, exemplo, condomínio, IPTU, dentre outros, o comodato continua gratuito. Ó, tô te emprestando meu apartamento, mas você vai lá ficar responsável pelo predial, pelo IPTU, vai ficar responsável também pelo condomínio, tudo bem? Então, beleza, não deixa de ser gratuito o contrato, tá? Ele é um contrato informal e não solene, ou seja, ele não possui nenhuma formalidade na lei. Na grande maioria das vezes, infelizmente, esse contrato de comodato é um contrato verbal. Sempre falo, procurem sempre fazer, tá? Procurem sempre fazer o contrato de comodato escrito. O contrato de comodato escrito. Procurem sempre fazer o contrato de comodato escrito. Tá? Beleza, gente? Então, essa é uma dica fundamental aí para o estudo de vocês. Procurem sempre fazer tudo por escrito. Mas a lei permite o verbal. Ele é um contrato unilateral que confere obrigações somente ao comodatário. Ah, quando a gente fala de contrato de comodato, nós observamos 2 partes. Olha aí. O comodante e o comodatário. Aquele que empresta, aquele que recebe. Aquele que empresta e aquele que recebe. Contrato de comodato. O comodante é aquele que empresta, o comodatário é aquele que recebe. E olha, uma dica importante para vocês. Esse comodante, tal comodante, não precisa ser dono do bem. Olha que dica relevante, hein? Esse comodante, ele não precisa ser dono do bem. Não precisa ser dono do bem, o comodante. Tá? Ele não vai precisar ser dono do bem. Ele pode ser um possuidor, mas não necessariamente ele tem que ser o dono. O que a gente vai ver que difere lá no contrato de mútuo. Porque o mutuante, aquele que empresta, ele precisamente, necessariamente, ele precisa ser o dono do bem. Precisamente, necessariamente, ele precisa ser dono do bem. Então, fica essa dica, gente, uma dica fundamental para o estudo de todos vocês, tá? Fundamental mesmo. Bom, a gente está terminando esse terceiro bloco e a gente vai caminhar agora para o quarto e último bloco desse encontro, trabalhando o comodato, o mútuo, e provavelmente vamos ter tempo já de iniciar o contrato de doação. Toma água, bebe um café e volta comigo.